Abandonada no dia do casamento, com o coração em pedaços, ela não esperava a ajuda de ninguém, até que o chefe bilionário se aproximou e sussurrou: "Finja que eu sou o noivo." Um gesto impulsivo que mudou o destino dos dois. O sol de dezembro brilhava intensamente sobre São Paulo, criando um contraste cruel com o caos que se instalara no salão de festas do Hotel Copacabana Palace. Marina Oliveira ajeitou o véu pela 10ª vez, suas mãos tremendo, enquanto observava o movimento frenético dos garçons preparando as mesas para o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. "Você está linda, filha", disse sua mãe, Dona Carmen, ajustando os últimos detalhes do vestido. O tecido de seda escorria perfeitamente pelo corpo de Marina. Cada detalhe bordado à mão havia custado meses de economia da família. Ricardo é um homem de sorte. Marina forçou um sorriso, mas algo em seu peito pesava. Fazia 3 dias que Ricardo, seu noivo há 2 anos, estava evasivo. As mensagens dele eram curtas, as ligações rápidas. Ela havia atribuído tudo ao nervosismo pré-casamento, mas agora, a 15 minutos do horário marcado, uma angústia inexplicável tomava conta dela. Do lado de fora do salão, Marina podia ouvir o burburinho dos convidados. 200 pessoas haviam confirmado presença. Colegas do escritório de contabilidade onde trabalhava, familiares que vieram do interior, amigos da faculdade, todos ali para celebrar o que ela acreditava ser o início de uma nova vida. "Marina", a voz de seu pai, seu João, ecoou do corredor. Ele entrou no quarto com o rosto tenso, segurando o celular. "Precisamos conversar." O coração de Marina disparou. "O que aconteceu, pai?" "Ricardo, ele..." Seu João engoliu em seco. "Ele mandou uma mensagem dizendo que não vai aparecer, que não consegue seguir em frente com o casamento." O mundo de Marina desabou. As pernas falharam e ela se apoiou na penteadeira, encara a própria imagem no espelho. O vestido que havia sonhado usar desde criança, a maquiagem perfeita, o cabelo arrumado com cachos suaves. Tudo isso agora parecia uma fantasia cruel. "Como assim não vai aparecer?" A voz de Dona Carmen subiu uma oitava. Esse homem enlouqueceu. Marina pegou o celular do pai com mãos trêmulas e leu a mensagem. "Marina, me perdoe, mas não posso me casar. Descobri que ainda amo a Camila. Não seria justo com você. Peço desculpas por fazer isso hoje, mas não consegui antes. Ricardo." A dor foi física, como se alguém tivesse arrancado uma parte dela. Camila era a ex-namorada de Ricardo, com quem ele havia terminado há 3 anos para ficar com Marina. Ela nunca imaginou que ainda havia sentimentos não resolvidos. "O que vamos fazer?", murmurou Marina mais para si mesma do que para os pais. Todas essas pessoas, a comida, as flores. Lá fora, a música começou a tocar. O som suave do piano ecoava pelos corredores, o mesmo Canon in D que eles haviam escolhido juntos para a entrada da noiva. Cada nota agora soava como uma punhalada. "Vamos cancelar tudo", disse seu João, com a voz firme, mas os olhos marejados. "Eu converso com o padre, com o pessoal do buffet. Você não precisa passar por isso." Mas Marina sabia que não era tão simples assim. A família havia se endividado para pagar aquela festa. O salão estava alugado, a comida preparada, as flores arranjadas. E pior, todos os convidados estavam ali, esperando. Em poucos minutos, a notícia se espalharia por toda São Paulo. A contadora que foi abandonada no altar. A mulher que não foi suficiente para manter o noivo. Ela podia imaginar os sussurros, os olhares de pena, as mensagens no WhatsApp dos grupos. Marina Oliveira, 28 anos, trabalhadora, dedicada, que havia planejado cada detalhe daquele casamento por 2 anos, agora se tornaria uma anedota. O som de passos apressados no corredor interrompeu seus pensamentos. Alguém bateu na porta com urgência. "Marina, posso entrar?" A voz do outro lado da porta fez Marina congelar. Rafael Mendonça, seu chefe na empresa de consultoria empresarial, onde trabalhava há 3 anos, estava ali. O mesmo homem que ela via apenas em reuniões formais, sempre impecavelmente vestido, sempre sério, dono de uma das maiores fortunas do país aos 35 anos. "Senhor Mendonça", Marina abriu a porta tentando esconder o desespero no rosto. "O que o senhor está fazendo aqui?" Rafael estava diferente do usual. Sem gravata, o cabelo levemente desarrumado, como se tivesse corrido.
Seus olhos escuros, normalmente calculistas, mostravam algo que ela nunca havia visto antes. Compaixão genuína. Eu recebi uma ligação. Ele olhou para Dona Carmen e seu João, que observavam a cena confusos. Posso falar com a Marina em particular? Os pais de Marina se entreolharam, mas saíram do quarto, deixando-os sozinhos. O silêncio pesou entre eles por alguns segundos. Rafael a observava com uma intensidade que a fazia se sentir exposta, mesmo vestida de noiva. Como soube? Perguntou Marina, a voz quase um sussurro. Ricardo me ligou. Rafael cerrou os punhos. Aparentemente, ele achou que seria melhor avisar ao seu chefe que você talvez faltasse ao trabalho na segunda-feira, como se isso fosse a maior preocupação agora. Marina sentiu uma nova onda de humilhação. Até nisso, Ricardo havia sido covarde, não tendo coragem sequer de lidar com as consequências diretas de sua decisão. Eu queria que soubesse, continuou Rafael se aproximando, que ele é um idiota completo por fazer isso com você. Era a primeira vez que ela o ouvia usar uma linguagem tão informal. No escritório, Rafael Mendonça era conhecido por sua eloquência, sua postura sempre profissional. Vê-lo ali, claramente afetado pela situação dela, era desconcertante. Obrigada, Sr. Mendonça, mas... Marina começou a falar, mas ele a interrompeu. Rafael. Hoje, me chame de Rafael. Ele passou a mão pelos cabelos. Marina, sei que isso pode soar completamente louco, mas tenho uma proposta. Ela o olhou sem entender. Lá fora tem 200 pessoas esperando um casamento. Você gastou uma fortuna nesta festa. Sua família se organizou e... Ele hesitou por um momento, como se estivesse reunindo coragem. E você não merece passar pela humilhação de ter que explicar para cada uma dessas pessoas que foi abandonada. Rafael, eu não entendo aonde quer chegar. Case-se comigo. As palavras saíram de sua boca com uma naturalidade que contrastava com o absurdo da proposta. Marina piscou várias vezes, achando que havia entendido errado. Como? Não um casamento real. Ele se apressou a esclarecer, vendo o choque no rosto dela. Uma encenação, para hoje, para salvar sua dignidade e não desperdiçar tudo isso. Ele gesticulou em direção ao salão. Podemos resolver os detalhes legais depois, anular tudo sem problemas. Mas hoje, agora, neste momento, você não precisa ser a noiva abandonada. Você pode ser a noiva que se casou. Marina o encarou em silêncio. A proposta era absurda, impossível, completamente fora de qualquer lógica. Rafael Mendonça era um dos empresários mais respeitados de São Paulo, dono de uma empresa que valia milhões, frequentador da alta sociedade. Por que ele faria algo assim por uma funcionária? Por quê? Perguntou ela finalmente. Por que você faria isso? Rafael desviou o olhar por um momento, como se a pergunta o pegasse desprevenido. Quando voltou a encará-la, havia algo vulnerável em sua expressão. Por que ninguém merece ser humilhado assim? E por que... Ele fez uma pausa. Porque já passei por algo parecido. A revelação a surpreendeu. Rafael sempre pareceu tão seguro, tão no controle de tudo ao seu redor. Há 5 anos, minha ex-noiva me deixou 3 semanas antes do casamento. Por meu sócio. Sua voz carregava uma amargura antiga. A diferença é que eu descobri antes de estar vestido de noivo na frente de 200 pessoas. Marina sentiu algo se mover em seu peito. Uma mistura de gratidão, confusão e uma estranha sensação de que aquele momento mudaria tudo. Do lado de fora, a música parou. Logo, alguém viria procurá-la, querendo saber por que a cerimônia não havia começado. Marina, disse Rafael, estendendo a mão para ela. Finja que eu sou o noivo. Marina olhou para a mão estendida de Rafael, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. A proposta era insana, mas a alternativa... Enfrentar 200 pessoas e explicar que havia sido abandonada parecia ainda pior. Isso é loucura, murmurou ela, mas não afastou a mão quando Rafael a tocou levemente. Talvez, ele admitiu, mas às vezes a loucura é a única saída sensata. Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu novamente. Dona Carmen entrou, o rosto tenso de preocupação. Filha, o padre está perguntando se pode começar. As pessoas estão começando a sussurrar e... Ela parou ao ver Rafael segurando a mão da filha. O que está acontecendo aqui? Marina olhou para a mãe, depois para Rafael. Em 3 anos trabalhando para ele, ela havia aprendido a ler suas expressões.
Agora, via determinação misturada com algo que parecia cuidado, proteção. Mãe, o Rafael... Marina gaguejou, sem saber como explicar a situação surreal. Senhora Carmen. Rafael se dirigiu à mãe de Marina com o mesmo respeito formal que usava nas reuniões de negócios. Com sua permissão, gostaria de substituir Ricardo na cerimônia hoje. Dona Carmen piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. Substituir? Como assim substituir? Marina não deveria ter que cancelar o casamento por causa da covardia de um homem. Rafael explicou com calma. Se ela concordar, posso ocupar o lugar dele, pelo menos por hoje. Mas vocês nem... Dona Carmen olhou de um para o outro. Vocês nem namoram. Não, concordou Rafael. Mas isso não significa que não possa funcionar. Marina sentiu como se estivesse observando a conversa de fora do próprio corpo. Tudo aquilo parecia um sonho estranho, daqueles em que as situações não fazem sentido, mas você aceita porque está sonhando. Seu João apareceu na porta claramente agitado. Carmen, o padre quer saber se... Ele parou ao ver Rafael. Os dois homens se mediram por um momento. Seu João, operário aposentado, mãos calejadas pelo trabalho, olhando para o empresário bilionário que estava oferecendo para salvar sua filha da humilhação pública. Senhor João. Rafael se dirigiu a ele com o mesmo respeito. Sei que isso deve parecer estranho, mas sua filha é uma pessoa excepcional. Ela não merece passar por isso. E o que o senhor ganha com isso? Perguntou seu João, direto como sempre. Rafael hesitou por um momento. A satisfação de fazer a coisa certa. Marina observou a troca entre os homens. Havia algo na postura de Rafael que era diferente do chefe que ela conhecia. Menos calculista, mais... humano. Marina, disse Dona Carmen, se aproximando da filha. O que você quer fazer? Era uma pergunta simples, mas carregada de peso. Marina olhou para o espelho mais uma vez. O vestido de noiva que havia escolhido com tanto carinho, as flores no cabelo que sua prima havia arranjado, a maquiagem que a deixava parecendo uma versão idealizada de si mesma. Tudo aquilo não precisava ser desperdiçado. Mas mais do que isso, havia algo na proposta de Rafael que tocava uma parte dela que nem sabia que existia. A ideia de que alguém se importava o suficiente para fazer algo tão extraordinário por ela. Se fizermos isso, disse ela lentamente, como vamos explicar para as pessoas? Elas conhecem o Ricardo. Ricardo nunca foi muito presente na empresa, Rafael respondeu. A maioria dos seus colegas de trabalho só o viu em fotos, e para sua família... Ele olhou para Dona Carmen e seu João. Podemos dizer que vocês romperam com Ricardo na última hora e que Marina decidiu se casar comigo, um romance que mantínhamos em segredo no trabalho. Isso não é muito ético? Perguntou Marina. Nem abandonar a noiva no altar, retrucou Rafael com uma pontada de indignação que a surpreendeu. Do corredor veio o som de vozes elevadas. Alguém estava claramente impaciente. O tempo estava se esgotando. Marina fechou os olhos e tentou pensar com clareza. Se cancelasse tudo agora, enfrentaria meses de pena e constrangimento. As pessoas falariam, comentariam, fariam suposições sobre o que havia dado errado. Ela se tornaria a Marina que foi abandonada no altar. Mas se aceitasse a proposta de Rafael, bem, ela não fazia ideia do que aconteceria depois. Uma coisa, disse ela, abrindo os olhos e encarando Rafael. Se fizermos isso, quero que seja claro que é só por hoje. Amanhã voltamos a ser chefe e funcionária e resolvemos como desfazer tudo legalmente. Claro, ele concordou imediatamente. E eu pago de volta tudo o que você gastar hoje. Isso não é necessário, Marina. É necessário para mim. Rafael assentiu. Então temos um acordo? Marina olhou para os pais. Dona Carmen parecia confusa, mas esperançosa. Seu João mantinha a expressão cética, mas ela podia ver o alívio em seus olhos pela perspectiva de não ter que enfrentar o constrangimento público. Temos um acordo, disse ela finalmente. 15 minutos depois, Marina estava parada na entrada do salão, o braço entrelaçado no de Rafael, tentando controlar os nervos. Ele havia encontrado um terno reserva no carro, sempre preparado para emergências profissionais, e estava surpreendentemente apresentável para alguém que havia se oferecido para ser noivo substituto há menos de meia hora. Respire, murmurou ele, sentindo a atenção dela.
Vai dar tudo certo. Como você pode ter tanta certeza? Sussurrou ela de volta. Porque eu sou muito bom em improvisar. Havia um sorriso quase imperceptível em seu rosto. É uma habilidade essencial nos negócios. As portas do salão se abriram e a marcha nupcial começou a tocar. Marina sentiu as pernas tremerem, mas a mão firme de Rafael em seu braço a tranquilizou. Eles começaram a caminhar. O sussurro começou imediatamente. Marina podia sentir os olhares curiosos, as cabeças se virando, as pessoas tentando entender quem era o homem alto e elegante ao seu lado. Alguns reconheceram Rafael. Afinal, ele aparecia ocasionalmente em revistas de negócios e eventos sociais de São Paulo. É o Rafael Mendonça, ouviu alguém sussurrar. O empresário? O que ele está fazendo aqui? Onde está o Ricardo? Marina manteve o sorriso fixo no rosto, mas sentia o calor subindo pelas bochechas. Ao lado dela, Rafael parecia completamente à vontade, cumprimentando alguns convidados com acenos sutis, como se caminhar pelo corredor de um casamento improvisado fosse algo que fazia todos os dias. Quando chegaram ao altar, o padre Miguel, um senhor de 60 anos que conhecia a família de Marina desde que ela era criança, os olhou com evidente confusão. Marina, querida, disse ele em voz baixa, onde está o Ricardo? Padre, Rafael se adiantou com a naturalidade de quem estava acostumado a tomar controle de situações complicadas. Houve uma mudança de última hora. Marina e eu decidimos nos casar hoje. O padre piscou várias vezes. Mas eu não tenho documentação para vocês dois. O registro é com... Nós resolveremos a parte legal depois, Rafael disse calmamente, tirando alguns documentos do bolso interno do terno. Por enquanto, temos tudo o que precisamos aqui. Marina o olhou impressionada. Como ele havia conseguido documentos em 15 minutos? Eu sempre ando com certidões e documentos atualizados, ele explicou em voz baixa, notando seu olhar. Nunca se sabe quando vai precisar assinar contratos importantes. O padre Miguel ainda parecia confuso, mas a firmeza na voz de Rafael e a evidente ansiedade de Marina para prosseguir o convenceram a continuar. Muito bem, disse ele, ajustando os óculos. Caríssimos irmãos, estamos reunidos aqui hoje. Conforme a cerimônia prosseguia, Marina se viu realmente prestando atenção às palavras. Quando havia ensaiado com Ricardo, tudo parecia automático, palavras bonitas que ela ouvia sem realmente absorver. Agora, com Rafael ao seu lado, cada frase soava diferente. O matrimônio é uma aliança entre duas pessoas que escolhem caminhar juntas. Marina olhou de lado para Rafael. Ele estava concentrado no padre, mas ela podia ver a tensão em seu maxilar. Isso estava sendo difícil para ele também, percebeu. Não era apenas um favor casual. Ele estava se expondo, colocando sua reputação em risco por ela. Rafael Mendonça, disse o padre, aceita Marina Oliveira como sua esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida. Rafael virou para Marina, e por um momento ela viu algo em seus olhos que fez seu coração disparar. Não era apenas a resposta ensaiada de uma encenação. Havia sinceridade ali. Eu aceito, disse ele, e sua voz carregava um peso que fez Marina se perguntar se ele estava apenas representando. Marina Oliveira, continuou o padre, aceita Rafael Mendonça como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida? Marina olhou para Rafael, o homem que havia trabalhado ao seu lado por 3 anos, sempre distante, sempre profissional. Agora estava ali, salvando-a da maior humilhação de sua vida. E havia algo no modo como ele a olhava que a fazia esquecer por um momento que aquilo era apenas uma encenação. Eu aceito, disse ela, e foi surpreendida por perceber que parte dela realmente queria dizer aquilo. Quando chegou a hora de trocar as alianças, Rafael tirou do bolso um anel que claramente não era uma aliança de casamento. Parecia ser um anel que ele usava habitualmente. Marina hesitou com sua própria aliança, a que havia comprado para Ricardo. Use, sussurrou Rafael. Hoje ela é sua. Quando o padre finalmente disse, podem se beijar, Marina sentiu o mundo parar. Rafael a olhou nos olhos como se pedindo permissão, e quando ela a sentiu quase imperceptivelmente, ele se inclinou. O beijo foi suave, cuidadoso, mas havia algo nele que fez Marina sentir borboletas no estômago. Quando se separaram,
Os aplausos ecoaram pelo salão. Mas tudo o que ela conseguia pensar era que aquele havia sido o beijo mais real que já havia dado na vida. A recepção começou com Marina ainda em estado de choque. Ela estava oficialmente casada, mesmo que fosse uma farsa, com seu chefe bilionário. As pessoas se aglomeravam ao redor deles, congratulando o casal, e Rafael manejava a situação com uma habilidade social que ela não sabia que ele possuía. Marina, querida, tia Rosângela, sempre a mais fofoqueira da família, se aproximou com os olhos brilhando de curiosidade. Que surpresa maravilhosa! Mas onde está o Ricardo? E desde quando vocês dois... Tia, Marina começou, mas Rafael se adiantou. Ricardo e Marina perceberam que não eram compatíveis, disse ele com naturalidade, passando o braço pela cintura dela de forma protetora. E nós, bem, trabalhamos juntos há 3 anos. O amor surgiu naturalmente. Marina se surpreendeu com a facilidade com que ele mentia. Ou seria mentira. A forma como ele assegurava parecia genuína demais para ser apenas encenação. Mas isso é tão romântico, exclamou tia Rosângela. Romance no escritório. E que sorte a sua, Marina, arranjar um marido tão bem-sucedido. Marina sentiu o rosto queimar. A última coisa que queria era parecer uma interesseira, mas antes que pudesse responder, Rafael apertou levemente sua cintura. Na verdade, foi sorte minha, disse ele, olhando diretamente para Marina, com uma intensidade que a fez esquecer por um momento que estavam representando. Marina é a funcionária mais dedicada e inteligente que já tive. E agora descobri que também é a mulher mais corajosa que conheço. A sinceridade em sua voz fez algo se mexer no peito de Marina. Ela o conhecia há 3 anos, mas nunca o havia visto falar de forma tão pessoal. Conforme a noite avançava, Marina percebia que Rafael não estava apenas cumprindo um papel. Ele conversava com seus parentes com genuíno interesse, ria das piadas de seu João, ajudava Dona Carmen a servir os convidados. Era como se ele realmente fizesse parte da família. Ele é diferente do que eu imaginava, disse Carla, a melhor amiga de Marina desde a adolescência, se aproximando durante uma pausa na música. Nas fotos que você mostrava do trabalho, ele sempre parecia tão intimidador. É, Marina concordou, observando Rafael explicar algo sobre investimentos para seu primo Carlos, com paciência infinita. Eu também não o conhecia assim. Marina, Carla baixou a voz. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Vocês dois realmente estão juntos há muito tempo? Porque você nunca mencionou... Marina sentiu o estômago apertar. Carla a conhecia bem demais para enganar completamente. É complicado, disse ela, que tecnicamente era verdade. Mantínhamos em segredo por causa do trabalho. Carla a estudou por um momento. Marina, eu te conheço desde os 15 anos. Há alguma coisa que você não está me contando. Antes que Marina pudesse responder, Rafael apareceu ao lado delas. Desculpem a interrupção, disse ele, mas roubaram a noiva para a dança. Ele estendeu a mão para Marina e ela a aceitou, grata pela interrupção. Na pista de dança, com os braços dele ao redor dela e a música suave tocando, Marina se permitiu relaxar pela primeira vez o dia todo. Obrigada, disse ela baixinho. Pelo quê? Por tudo isso. Por salvar minha dignidade, por ser tão gentil com minha família, por... Ela fez uma pausa. Por me fazer sentir que não sou uma completa fracassada. Rafael parou de dançar e a olhou diretamente nos olhos. Marina, você não é um fracasso, longe disso. Fui abandonada no altar, ela lembrou, tentando manter o tom leve. Por um idiota que não sabia o que tinha. A voz dele carregava uma convicção que a surpreendeu. Qualquer homem com um mínimo de inteligência se sentiria sortudo por estar com você. Marina sentiu o coração acelerar. A forma como ele a olhava, como se realmente acreditasse no que estava dizendo, fazia com que esquecesse que aquilo era apenas uma encenação. Rafael, começou ela, mas foi interrompida pela aproximação de um homem que ela não reconheceu. Rafael Mendonça, o homem elegantemente vestido e claramente pertencente à alta sociedade paulistana, se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa encontrá-lo aqui! Rafael se enrijeceu ligeiramente. Eduardo. E soube que se casou hoje. Que impetuoso da sua parte. Eduardo olhou para Marina com um ar avaliativo que a fez se sentir desconfortável.
especialmente considerando sua situação anterior. Marina sentiu Rafael ficar tenso ao seu lado. Claramente havia história entre os dois homens. Minha situação anterior não é da sua conta, disse Rafael com frieza. Claro que não, Eduardo sorriu. Mas devo admitir que estou curioso. Casamento relâmpago, noiva que ninguém conhece. Ele fez uma pausa deliberada. Não é muito seu estilo, é? Marina percebeu que Eduardo estava insinuando algo, testando Rafael de alguma forma, e pela tensão crescente no ar, ela suspeitava que esse homem sabia mais do que deveria. Eduardo, disse Rafael com voz baixa, mas carregada de aviso, sugiro que aproveite a festa e mantenha suas especulações para si mesmo. Naturalmente, Eduardo sorriu, mas seus olhos permaneciam calculistas. Parabéns aos dois. Tenho certeza de que será um casamento. Interessante. Quando ele se afastou, Marina olhou para Rafael. Quem era aquele? Alguém com quem prefiro não lidar hoje, Rafael murmurou, mas ela podia ver que o encontro o havia abalado. Era quase meia-noite quando os últimos convidados finalmente foram embora. Marina estava exausta, física e emocionalmente. O salão, que há algumas horas fervilhava de atividade, agora estava silencioso, exceto pelo barulho da equipe de limpeza, recolhendo os últimos vestígios da festa. Rafael havia se oferecido para ajudar com os custos finais e conversar com o pessoal do buffet. Mas Marina insistiu em lidar com tudo ela mesma. Era importante para ela manter pelo menos algum controle sobre a situação. Não precisava ter ficado, disse ela encontrando Rafael sentado sozinho em uma das mesas, com a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos. Ele parecia cansado, mas havia algo pensativo em sua expressão. Não ia deixar você lidar com tudo sozinha, ele respondeu. Além do mais, tecnicamente sou responsável por metade disso agora. Marina se sentou ao lado dele, tirando os sapatos de salto que a torturavam há horas. Sobre aquele homem, o Eduardo, não é importante. Pareceu importante. Ela o estudou. Ele conhece você bem? Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eduardo Marques é um conhecido do meio empresarial e ex-sócio do meu ex-noivo. A última parte pegou Marina de surpresa. Ex-noivo? Sim, Rafael a olhou. Eu nunca disse que era noiva. Alessandro, meu ex-namorado, me deixou há 5 anos, por Eduardo. Marina piscou várias vezes, processando a informação. Rafael era gay. Que havia mentido para ela sobre os detalhes de seu relacionamento anterior. Por que não me contou? Perguntou ela sem julgamento na voz. Porque não queria complicar uma situação já complicada. Rafael se recostou na cadeira. E porque... Bem, não costumo falar sobre minha vida pessoal com funcionários. Mas hoje não fui apenas uma funcionária, foi? Ele a olhou por um longo momento. Não, hoje não foi. O silêncio se estendeu entre eles, não desconfortável, mas carregado de coisas não ditas. Rafael, disse Marina finalmente, por que realmente fez isso? E não me diga que foi apenas porque ninguém merece ser humilhado. Há mais nisso. Rafael ficou quieto por tanto tempo que ela começou a achar que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Porque sei o que é ter sua vida virada de cabeça para baixo por alguém em quem confiava. Ele olhou para as mãos. Quando Alessandro me deixou, foi 3 semanas antes do nosso casamento. 3 semanas de cancelar tudo, de explicar para todo mundo, de fingir que estava bem quando por dentro eu estava destruído. Marina sentiu o coração apertar. Rafael. Mas a diferença é que eu descobri antes de chegar ao altar. Você não teve essa sorte. Ele a olhou nos olhos. E quando Ricardo me ligou hoje, como se você fosse apenas uma inconveniência em sua agenda, eu não consegui deixar passar. Então foi pena? Marina perguntou, tentando manter a voz neutra. Foi indignação, ele corrigiu. E talvez também tenha sido uma oportunidade. Oportunidade para quê? Rafael hesitou, como se estivesse debatendo internamente se deveria continuar. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Você realmente amava o Ricardo? A pergunta a pegou desprevenida. Claro que sim. Íamos nos casar. Isso não é uma resposta. Marina ficou quieta, pensando. Durante todo o relacionamento com Ricardo, ela havia assumido que o amava porque era o que se esperava, porque fazia sentido, porque ele era seguro e previsível. Mas amor,
Eu achava que amava, admitiu finalmente. Mas hoje, quando recebi a mensagem dele, a primeira coisa que senti não foi heartbreak, foi alívio, como se uma parte de mim já soubesse que não estava certo. E como se sente agora? Marina olhou ao redor do salão vazio, depois para o homem sentado ao seu lado. O homem que havia salvado sua dignidade, que havia sido gentil com sua família, que havia mentido sem piscar para protegê-la. Confusa, disse ela honestamente, e grata, e... Ela fez uma pausa. E como se talvez isso não tenha sido o pior dia da minha vida, afinal. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que ela raramente via no escritório. Então foi um bom casamento considerando as circunstâncias. Considerando que foi completamente falso, sim, foi surpreendentemente bom. Eles riram, e pela primeira vez desde a manhã Marina se sentiu realmente relaxada. Rafael, disse ela, o que acontece agora? Agora. Ele se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Agora você vai para casa descansar. Segunda-feira voltamos ao normal. Chefe e funcionária. E o casamento? Resolvemos a anulação na semana que vem, sem complicações. Marina assentiu, mas enquanto ele a acompanhava até o carro, não conseguia deixar de pensar que talvez não quisesse que tudo voltasse ao normal. Talvez pela primeira vez na vida, quisesse algo completamente fora do normal. A segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa, típica de janeiro em São Paulo. Marina estava parada em frente ao espelho de seu apartamento, tentando decidir o que vestir. Como se vestiria a funcionária que havia se casado com o chefe no fim de semana? Havia um protocolo para isso? Decidiu pelo conjunto azul marinho que sempre a fazia se sentir profissional e confiante. Mas quando chegou ao escritório da Mendonça em Associados, percebeu que nada poderia tê-la preparado para aquele dia. Marina, Júlia da recepção, praticamente saltou por cima da mesa. É verdade que você se casou com o senhor Mendonça no fim de semana? Como você soube? Marina perguntou, tentando manter a composição. Está nos blogs de fofoca de São Paulo. Empresário bilionário se casa em cerimônia surpresa. Júlia leu do celular. Tem até fotos. Marina sentiu o estômago revirar. Fotos. É claro que haveria fotos. Em algum lugar da internet, sua farsa estava documentada para sempre. Júlia, eu preciso subir para... Marina Mendonça. A voz de Carlos, do departamento financeiro, ecoou pelo lobby. Nossa nova patroa. O calor subiu pelo rosto de Marina. Não mudou nada, Carlos. Continuo sendo apenas a esposa do chefe, completou Patrícia, da contabilidade, com um sorriso que não chegou aos olhos. Que promoção rápida! O tom de Patrícia carregava uma insinuação clara, e Marina se sentiu como se estivesse de volta ao colégio, sendo julgada pelos colegas. Ela murmurou uma desculpa e se dirigiu rapidamente ao elevador, mas podia sentir os olhares e ouvir os sussurros às suas costas. O andar executivo estava quieto quando as portas do elevador se abriram. A sala de Rafael ficava no final do corredor, e Marina hesitou antes de passar pela porta da secretária dele, Vanessa. Bom dia, Marina, disse Vanessa com seu tom profissional habitual, mas havia algo diferente em seus olhos. O Sr. Mendonça pediu para você ir à sala dele assim que chegasse. Marina bateu na porta e entrou. Rafael estava ao telefone, de costas para a porta, olhando pela janela panorâmica que dava vista para a cidade. Ele gesticulou para que ela se sentasse, terminando uma conversa que parecia tensa. Sim, Eduardo, entendi seu ponto, disse ele, e Marina se enrijeceu ao reconhecer o nome. Mas minha vida pessoal não é assunto para o conselho. Houve uma pausa. Não foi uma decisão impulsiva. Sim, entendo as implicações. Conversamos na reunião de quinta. Quando finalmente desligou, Rafael se virou para Marina. Ele parecia cansado, como se não houvesse dormido bem. Problemas? Perguntou ela. Nada que eu não consiga resolver. Ele se sentou atrás da mesa, de repente formal demais. Como está se sentindo? Como se fosse o animal no zoológico. Marina cruzou as pernas, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Todo mundo sabe, Rafael. Está nos blogs. Eu sei. Minha assessoria está tentando minimizar a exposição. Sua assessoria? Marina piscou. Você tem uma assessoria de imprensa? Marina, eu sou dono de uma empresa que vale 800 milhões de reais. Infelizmente, minha vida pessoal às vezes vira notícia. A diferença de mundos entre eles nunca havia sido tão clara.
Marina trabalhou para ele por 3 anos, mas sempre em questões técnicas, relatórios, análises. Ela nunca havia realmente pensado no que significava ser Rafael Mendonça fora do escritório. O que Eduardo queria? Perguntou ela, mudando de assunto. Rafael hesitou. Ele está no conselho administrativo de um grupo de investidores com quem trabalho. Questionou a adequação de um casamento repentino para os negócios. Adequação? Estabilidade emocional, capacidade de tomar decisões racionais. Rafael passou a mão pela testa. Eduardo sempre foi bom em plantar sementes de dúvida. Marina sentiu uma pontada de culpa. Rafael, se isso está causando problemas para você... Não está, ele disse rápido demais. Ou melhor, nada que eu não consiga resolver. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da situação pesando entre eles. Marina, disse Rafael finalmente, sobre quinta-feira. Temos a reunião com os clientes da Petrotec. É importante para fecharmos o contrato. Eu sei, estou preparada. Bem, e... Ele parou, como se fosse dizer algo mais, depois mudou de ideia. É só isso. Pode voltar ao trabalho. Marina se levantou, confusa pela formalidade súbita. Rafael. Sim. Está tudo bem? Ele a olhou por um longo momento. Tudo está bem, Marina. Apenas, talvez seja melhor mantermos distância durante o horário de trabalho, até resolvermos a situação. A palavra situação doeu mais do que Marina esperava. Era assim que ele via o casamento deles? Uma situação a ser resolvida? Claro, disse ela, mantendo a voz neutra. Faz sentido. Quando saiu da sala, Marina se sentiu pior do que quando havia chegado. O Rafael caloroso e protetor do casamento havia desaparecido, substituído pelo chefe distante que ela conhecia do escritório. O resto da manhã passou em uma névoa de tarefas automáticas e olhares curiosos. Na hora do almoço, Marina decidiu sair do prédio, precisando de ar fresco e uma pausa dos sussurros. Estava caminhando pela rua quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Marina, aqui é Alessandro. Marina parou no meio da calçada. Alessandro? Ex do Rafael. Preciso falar com você, é sobre ele. Marina encontrou Alessandro em um café discreto no Itaim, longe do centro empresarial. Ela o reconheceu imediatamente das fotos que havia visto em revistas sociais. Alto, moreno, com o tipo de beleza que chamava a atenção em qualquer lugar. Obrigado por vir, disse ele quando ela se sentou. Sei que deve estar confusa. Confusa é pouco, Marina respondeu, estudando o homem à sua frente. Como conseguiu meu número? Tenho meus contatos. Alessandro deu um sorriso que provavelmente encantava muita gente, mas que deixou Marina desconfortável. Parabéns pelo casamento, aliás. Que surpresa. Interessante. O que você quer, Alessandro? Direto ao ponto, gosto disso. Ele se recostou na cadeira. Quero saber o que Rafael está planejando. Planejando. Vamos, Marina. Você trabalha para ele há 3 anos. Conhece o Rafael melhor do que a maioria das pessoas. Ele não faz nada por impulso, especialmente casamento. Marina sentiu um frio no estômago. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Alessandro se inclinou para a frente. Rafael Mendonça não se casa com uma funcionária do nada, especialmente não depois de 5 anos de solteirice absoluta. Então me diga, qual é o plano dele? Não existe plano nenhum, Marina disse, mas sua voz saiu menos convincente do que pretendia. Alessandro riu. Marina, posso te chamar de Marina, não é? Eu namorei com Rafael por 4 anos. Sei como ele pensa. Tudo é estratégia com ele. Tudo tem um propósito. As palavras atingiram Marina como um soco. E se Alessandro estivesse certo? E se Rafael tivesse motivações que ela não conhecia? Por que está me contando isso? Perguntou ela. Porque tenho afeição por Rafael, apesar de tudo, e porque não quero vê-lo se machucar novamente. Alessandro fez uma pausa. Ou machucar você no processo. Machucar como? Marina, você realmente acredita que um homem como Rafael Mendonça se casaria com você sem ter algo a ganhar? A pergunta foi como um tapa na cara. Marina sentiu a raiva subir, mas junto com ela veio a dúvida. Porque, de fato, por que um empresário bilionário salvaria uma funcionária abandonada no altar? Você é uma boa pessoa, continuou Alessandro, interpretando erroneamente o silêncio dela. Trabalhadora, honesta, leal, exatamente o tipo de pessoa que Rafael usaria para... Para quê?
Marina perguntou, odiando-se por querer saber a resposta. Para melhorar sua imagem pública, para mostrar estabilidade aos investidores, para... Alessandro hesitou. Para fazer Eduardo ter ciúmes. O mundo de Marina parou. Eduardo? Eduardo e eu terminamos há 6 meses. Rafael sabe disso. E Rafael sempre foi competitivo quando se tratava de Eduardo. Marina se levantou abruptamente. Você está insinuando que Rafael se casou comigo para provocar ciúmes no ex-namorado do seu ex? Estou insinuando que Rafael sempre tem um motivo para tudo que faz, e que talvez você deveria se perguntar qual é o motivo dele desta vez. Marina pegou a bolsa, tremendo de raiva. Você não me conhece e claramente não conhece Rafael tão bem quanto pensa. Marina, espera. Mas ela já estava saindo do café, o coração batendo forte e a mente uma confusão de emoções. As palavras de Alessandro ecoavam em sua cabeça. Um homem como Rafael Mendonça se casaria com você sem ter algo a ganhar? Voltou para o escritório em estado de turbulência. Talvez Alessandro estivesse apenas tentando causar problemas, mas e se ele estivesse certo? E se o casamento realmente fosse uma jogada de Rafael? Passou o resto da tarde tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente não parava de voltar para a conversa. Quando finalmente eram 6 da tarde, ela bateu na porta de Rafael. Posso falar com você? Claro. Ele pareceu notar algo em sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Marina fechou a porta atrás de si. Alessandro me procurou hoje. A reação de Rafael foi imediata. Ele se enrijeceu, os olhos se estreitando. O que ele queria? Saber qual era o seu plano comigo. Meu plano? Ele disse que você nunca faz nada sem uma estratégia, que deve ter um motivo para ter se casado comigo. Marina respirou fundo. Ele está certo? Rafael ficou quieto por um longo momento e o silêncio foi a pior resposta possível. Marina, é verdade, não é? As palavras saíram em um sussurro. Existe algum motivo que você não me contou? É complicado. Então é verdade. Marina sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. O que é, Rafael? Imagem pública? Estabilidade para os investidores? Ou... Ela engoliu a humilhação. É para fazer Eduardo ter ciúmes? A expressão no rosto de Rafael lhe deu a resposta antes que ele abrisse a boca. Marina, não é o que você está pensando. Não é? Ela riu, mas não havia humor nenhum. Então me explique. Me explique qual é a parte complicada que você esqueceu de mencionar quando me convenceu a participar desta farsa. Rafael passou a mão pelos cabelos, parecendo genuinamente angustiado. Você tem razão de estar brava. Eu deveria ter sido completamente honesto desde o início. Então seja honesto agora. Ele a olhou nos olhos e Marina viu conflito na expressão dele. O casamento ajuda minha posição com os investidores, sim. Eles veem estabilidade pessoal como um indicador de estabilidade nos negócios. Cada palavra era como uma facada. E Eduardo? Eduardo está tentando me tirar do conselho há meses. Um casamento sólido complica os argumentos dele sobre minha suposta instabilidade emocional. Marina assentiu lentamente, sentindo a humilhação completa se instalar. Então eu sou útil. Uma peça no seu jogo. Não, Rafael disse com firmeza. Marina, você precisa entender. Entendo perfeitamente. Ela se dirigiu à porta. Entendo que fui uma idiota 2 vezes em uma semana. Primeiro por Ricardo, agora por você. Marina, por favor. Mas ela já havia saído, deixando Rafael sozinho com sua explicação incompleta e o eco da porta batendo. Marina passou a noite inteira sem dormir, oscilando entre raiva e humilhação. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado, mesmo por um momento, que um homem como Rafael Mendonça se importaria genuinamente com ela? Na manhã de terça-feira, chegou ao escritório com uma resolução. Seria profissional, cumpriria seus contratos de trabalho e trataria Rafael exatamente como o que ele era, seu chefe. Nada mais. Mas Rafael tinha outros planos. Marina, preciso falar com você, disse ele aparecendo em sua mesa antes mesmo que ela terminasse de ligar o computador. Se é sobre trabalho, claro. Se é sobre outras coisas, não temos nada para discutir. É sobre a verdade completa, aquela que você não me deixou terminar ontem. Marina o olhou vendo determinação em sua expressão.
Não há nada mais que você precise dizer, Rafael. Entendi perfeitamente. Não entendeu. Ele olhou ao redor do escritório onde alguns colegas começavam a chegar. Podemos conversar na minha sala? Não. Marina. Não, repetiu ela com firmeza. O que você tinha para falar, você falou. Eu sou útil para seus negócios. Entendi. Agora, por favor, me deixe trabalhar. Rafael ficou parado por um momento, claramente frustrado, antes de voltar para sua sala. Marina tentou se concentrar nos relatórios, mas sua atenção foi dispersa quando Vanessa apareceu em sua mesa. Marina? O senhor. Mendonça pediu para cancelar todas as reuniões da manhã. Disse que vai sair. Marina assentiu sem levantar os olhos do computador, fingindo que a informação não a afetava. 2 horas depois, seu celular tocou. Alessandro. Espero que não esteja brava comigo, disse ele quando ela atendeu. O que você quer agora? Ver como você está. Imagino que a conversa com Rafael não tenha sido esclarecedora. Marina não respondeu. Marina, posso te contar uma coisa sobre Rafael que talvez você não saiba? Não quero saber mais nada sobre Rafael. Ele esteve aqui ontem à noite. Isso fez Marina parar. Onde? No meu apartamento. Apareceu depois das 10. Completamente transtornado. Apesar de si mesma, Marina sentiu curiosidade. E? Ele me disse que eu havia arruinado a única coisa boa que aconteceu com ele em anos. Marina sentiu o estômago revirar. Alessandro, se você está tentando... Não estou tentando nada. Estou te contando a verdade. Rafael passou 2 horas no meu apartamento ontem, e metade desse tempo chorou. A palavra chorou pegou Marina completamente de surpresa. Rafael? Chorando? Ele me contou sobre o casamento de vocês, continuou Alessandro. A versão real. Como ele encontrou você abandonada no altar, como se ofereceu para ajudar, como se sentiu quando viu você com aquele vestido de noiva. E o que isso muda? Marina perguntou, tentando manter a voz firme. Muda que eu estava errado ontem. Sobre os motivos dele. Como assim errado? Marina, eu conheci Rafael por 4 anos e nunca ouvi falar de alguém do jeito que ele falou de você ontem à noite. Nunca. Marina fechou os olhos, sentindo sua determinação começar a vacilar. Alessandro, por que está me contando isso? Porque eu fui um idiota ciumento ontem. E porque... Ele fez uma pausa. E porque Rafael está apaixonado por você. E você merece saber disso. O telefone quase escorregou da mão de Marina. O quê? Ele não disse essas palavras exatas, mas, Marina, eu namorei com ele por 4 anos. Sei como ele fica quando está apaixonado. E ontem à noite, ele estava completamente perdido. Marina desligou o telefone sem se despedir, a mente girando. Apaixonado? Rafael? Por ela? Mas mesmo que fosse verdade, ainda havia a questão dos negócios, da estratégia, da utilidade que ela representava para ele. O resto do dia passou em uma névoa. Rafael não voltou ao escritório, e Marina se pegou olhando para a porta dele várias vezes, esperando que ele aparecesse. Às 6 da tarde, quando estava arrumando as coisas para ir embora, Vanessa se aproximou. Marina, o Sr. Mendonça deixou isso para você. Era um envelope lacrado com seu nome. Marina o abriu com mãos trêmulas e encontrou uma carta manuscrita. Marina, você está certa em estar brava comigo. Eu deveria ter sido completamente honesto desde o início. Mas você está errada sobre uma coisa. Você não é uma peça no meu jogo. Você é a razão pela qual o jogo perdeu completamente a importância. Sim, o casamento ajuda minha posição com os investidores. Sim, complica as manobras de Eduardo. Mas se você acha que esses foram os motivos pelos quais me ofereci para casar com você no sábado, então você não entendeu nada. Eu me ofereci porque não podia suportar a ideia de você sendo humilhada. Porque em 3 anos trabalhando juntos, você se tornou a parte mais importante do meu dia. Porque quando vi você naquele vestido de noiva, chorando porque um idiota não soube valorizar o que tinha, eu soube que faria qualquer coisa para proteger você. Os benefícios para os negócios foram uma coincidência conveniente. Você, Marina, nunca foi conveniente. Você é complicada, teimosa, inteligente demais para o seu próprio bem e a mulher mais extraordinária que já conheci. Eu entendo se quiser a anulação imediata. Entendo se não quiser mais trabalhar comigo. Mas não entendo como não conseguiu ver que estou completamente apaixonado por você. Sempre seu,
Rafael Marina leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava escrito. As palavras dançavam na página, cada frase revelando um Rafael que ela nunca havia imaginado existir. Completamente apaixonado por você. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na bolsa, saindo do escritório em um estado de choque. Durante todo o caminho para casa, as palavras ecoavam em sua mente. Como havia interpretado tão errado a situação? Como não havia percebido? Repensando os últimos dias, os sinais estavam lá. A forma como Rafael a olhava durante o casamento, a naturalidade com que tratou sua família, a raiva genuína em sua voz quando falou sobre Ricardo. E Alessandro havia confirmado. Rafael estava apaixonado. Mas estar apaixonado e querer um casamento real eram coisas completamente diferentes. E Marina não tinha certeza se estava pronta para essa conversa. Passou a noite pensando, relembrando cada interação que havia tido com Rafael nos últimos 3 anos. Os momentos em que ele permanecia no escritório até tarde, apenas porque ela estava trabalhando em um projeto importante. As vezes que trouxe café para ela durante reuniões longas. A forma como sempre pedia sua opinião em decisões importantes, mesmo quando outros membros seniores da equipe estavam presentes. Como havia sido tão cega? Na manhã seguinte, chegou ao escritório determinada a conversar com ele. Mas quando perguntou a Vanessa, descobriu que Rafael havia viajado para uma reunião em Brasília e só voltaria na quinta-feira. A quinta-feira, o dia da reunião com os clientes da Petrotec. Os dias passaram lentamente. Marina se pegou olhando para o telefone várias vezes, querendo ligar para Rafael, mas sem saber o que dizer. Como se começava uma conversa sobre estar apaixonado quando todo o relacionamento havia começado como uma farsa. Quinta-feira finalmente chegou. Marina acordou cedo, escolheu seu melhor conjunto profissional e chegou ao escritório 1 hora antes do normal. A reunião era crucial para a empresa e, independente do que acontecesse entre ela e Rafael, ela faria seu trabalho direito. Rafael chegou 15 minutos antes da reunião, vindo diretamente do aeroporto. Quando seus olhos se encontraram na sala de conferências, Marina sentiu o estômago revirar. Ele parecia cansado, preocupado, mas quando a viu, algo em sua expressão se suavizou. "Bom dia", disse ele formalmente, mas seus olhos diziam muito mais. "Bom dia", ela respondeu, igualmente formal. A reunião com os clientes da Petrotec durou 3 horas. Marina apresentou os relatórios de análise financeira que havia preparado. Rafael discutiu estratégias de investimento e, juntos, conseguiram fechar o contrato mais importante do ano para a empresa. Quando os clientes finalmente saíram, a equipe comemorou brevemente antes de se dispersar. Logo, apenas Marina e Rafael permaneceram na sala de conferências. "Excelente trabalho", disse ele. "Como sempre. Obrigada." O silêncio se estendeu entre eles, carregado de coisas não ditas. "Marina", começou Rafael, "sobre a carta." "Li", ela o interrompeu. "Várias vezes." "E?" Marina respirou fundo. "E acho que precisamos conversar. De verdade desta vez. Sem interrupções, sem mal-entendidos, sem outras pessoas colocando ideias na nossa cabeça." Rafael assentiu. "Quando você quiser." "Agora", disse ela. "Sua casa ou a minha?" Eles foram para o apartamento de Marina, um espaço aconchegante em Pinheiros que era totalmente diferente do mundo corporativo onde se conheceram. Rafael pareceu relaxar assim que entraram, como se finalmente pudesse tirar a máscara profissional. "Você quer café?" perguntou Marina, precisando de algo para ocupar as mãos. "Marina", disse Rafael suavemente, "pare de adiar. Diga o que está pensando." Ela se virou para encará-lo. "Estou pensando que somos 2 idiotas." Rafael piscou, surpreso. "Como assim?" "Você, por não ter sido honesto desde o início sobre seus sentimentos. E eu por não ter percebido que também estava me apaixonando por você." O alívio que passou pelo rosto de Rafael foi quase tangível. "Você está se apaixonando por mim?" "Acho que já estava há um tempo", admitiu Marina. "Mas estava tão focada em manter nossa relação profissional que nunca me permiti pensar nisso. E quando você me salvou no casamento, quando vi como tratou minha família, como foi gentil e protetor." Ela fez uma pausa. "Como beijou como se realmente significasse algo." Rafael deu um passo em direção a ela. "Significou.
Significou tudo. Mas, Rafael, disse Marina, precisando esclarecer tudo. Se fizermos isso, se tentarmos fazer funcionar de verdade, você precisa entender que não posso ser apenas uma conveniência para seus negócios. Não posso ser a esposa troféu que ajuda a sua imagem pública. Você nunca seria isso, disse Rafael com convicção. Marina, você é a pessoa mais inteligente que conheço, a mais determinada, a mais íntegra. Se ficarmos juntos, será porque somos melhores juntos do que separados, não por estratégia, não por conveniência, por amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Por amor, repetiu Marina, testando o som. É isso que é? Amor? Para mim, sim, disse Rafael, finalmente perto o suficiente para tocar o rosto dela. E para você? Marina olhou nos olhos dele, vendo vulnerabilidade, esperança e algo que ela finalmente reconheceu como amor verdadeiro. Sim, disse ela simplesmente. É amor. Quando Rafael a beijou desta vez, não foi por causa de uma encenação ou porque 200 pessoas estavam assistindo. Foi porque 2 pessoas finalmente tinham coragem de admitir o que seus corações já sabiam há muito tempo. O casamento havia começado como uma farsa, mas o amor que cresceu dele era a coisa mais real que qualquer um dos dois já havia experimentado. E pela primeira vez, desde que tudo começou, Marina soube que havia tomado a decisão certa. 3 meses depois, eles renovaram os votos em uma cerimônia íntima, apenas com a família próxima e amigos verdadeiros. Desta vez, quando Rafael disse aceito, Marina soube que ele não estava apenas salvando sua dignidade. Ele estava escolhendo seu futuro, e ela estava escolhendo o dele também.